Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 632 e minguando até 658 dias, 7 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 632 com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 30, com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 14, ok? Se vocês não viram o blog anterior, vejam, é muito importante que vocês façam o trabalho de conscientização. Não deixe de estar fazendo esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. É muito interessante que vocês se permitam desta forma, de vocês entenderem tudo que fora dito antes, sem tirar conclusões precipitadas, ok? E para isso eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, também deixo um blog que antecipe a esse, para que vocês possam fazer o trabalho de continuação sem ter dificuldade de compreensão. Se vocês estiver acompanhando, você vai entender com certeza tudo que está sendo dito. Eu uso expressões simples, expressões do dia a dia, nada que seja codificado, nada que vocês não possam compreender. Tudo que está sendo dito dentro do blog diário é de fáceis compreensões. Até mesmo uma pessoa, uma criança de 8 a 12 anos, ele tem essa praticidade de compreender, certo? Entenda isso, faz esse trabalho nas suas conscientização, com respeito, com carinho, para que vocês possam ser esta pessoa, né, no ato manifesto, um ato consciente de tudo que Deus tivera formado o Cristo. E esse juízo, né, que vai estabelecer uma ordem divina na Terra, neste planeta nosso, para que nós podemos ter consciência, nós temos que dedicar e ter carinho e respeito para que isso seja bem no ato manifesto de nossas consciências, daquilo que nós somos a cabeça do relacionamento social, ok? Eu deixo na descrição aí, da mesma forma, abertura desse título com 5 blogs diários. A abertura é 5 blogs diários que eu fiz. Acompanhe todos os 5 blogs diários para que você saber dos meus comportamentos. Isso vai facilitar a vocês a compreender as minhas expressões, o sentido daquilo que eu estou dando na espiritualidade, na forma de nos conscientizar de uma coisa e outra. Não tire conclusões precipitadas sem antes fazer esse trabalho de conscientização para vocês compreenderem os meus comportamentos dentro deste blog diário, para que vocês não tirem conclusões precipitadas de tudo que está soando sobre essa voz, sobre desse blog diário, para que você possa ter simples compreensão de tudo que está sendo dito, ok? Faça isso, faça com respeito e com carinho, ok? Eu também deixo aqui na abertura eu deixo na descrição do vídeo a abertura deste blog, deste subtítulo, Os Pais das Matérias, né, parte 14, eu estou na parte 14, ele vai ficar, a abertura dele, né, a parte 1 vai estar fixado em todos os blogs diários. Às vezes você quer entender como é que começou a abertura deste subtítulo, Os Pais da Matéria, que é muito explicativo, muito interessante. Faça isso, se permita para este blog diário, certo? Não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização para que vocês possam ter ciência em tudo, ok? E por fim eu coloco aí a abertura
a leitura dos 4 últimos blogs, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? A leitura corrida de tudo. Para vocês fazer um check-up, para vocês compreender o que fora dito nos 4 últimos blogs, eu tenho essa forma de trabalhar com a descrição do vídeo, que é muito explicativa, é muito prático, para que vocês não tenham dificuldade de compreender o que está sendo dito dentro do blog diário, e para que vocês compreendam de todas as formas, em todos os blogs diários, eu explicando meus comportamentos dentro deste blog diário, para você entender que este blog diário, ele mesmo explica ele, assim como a Bíblia significativa, ela mesma explica ela não vem de fora, né? Depende de alguém que tenha consciência para poder interpretar essa Bíblia significativa. Existem muitas pessoas boas dentro da sociedade que compreendem essa Bíblia significativa, que é um bom mestre e pode ensinar a vocês também da mesma forma, certo? Mas entenda que este blog diários, ele tem as suas individualidades, ele tem as suas formas comportamental, bem em referência ao blog diário, que o blog diário, ele mesmo, ele explica ele. Entenda isso, a Bíblia, ela mesma explica ela, entenda isso. Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que já tenha dentro, tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos nos expressar sobre tudo isso que está sendo dito dentro deste blog diário, certo? Fazer essa mediação sobre aquilo que é formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Vamos então para a leitura, né? Esse blog, esse contexto vai ficar muito grande, mas eu optei por colocar ele grande, não tem problema, porque para dar uma referência, para dar um trabalho de um diário, né, para ter uma conscientização sobre aquilo que vai ser completo dentro de um blog, dentro de um diário, daquilo que nós podemos dizer em um dia. Todos os meus blogs diários é uma continuidade, sente a necessidade de fazer esses trabalhos de continuado de conscientização, e para que vocês não fiquem perdidos dentro deste blog diário, vocês precisam fazer o trabalho de conscientização, entender tudo que fora dito antes, ok? Vamos para a leitura. Quando eu digo que eu não sou Pedro, a matéria em movimento, eu sou uma consciência do relacionamento social, ou seja, a cabeça da matéria. Isto explica a consciência está dividido entre a matéria e cabeça, sendo a cabeça explica a consciência e a matéria explica a semente contida nela. Entretanto, sendo eu a cabeça da matéria, eu só posso me realizar com a realidade do relacionamento social no ato manifesto, e permitindo que outro corpo explique quem eu sou, podendo ser isto bom ou ruim. Conhecendo e fazendo conhecer que o domínio ainda vai estar na matéria, fazendo justiça à matéria em sua realização, sendo o bem, entre em juízo pelo bem, sendo o mal, entre em juízo pelo mal. Todavia, podemos conhecer que, no tempo de Guerra Fria, onde os outros corpos não têm contato com a realidade é um juiz consciente da matéria em movimento, sendo que quem tem ouvido, ouça. Quem tem olhos, veem. E se não é assim, este mesmo vai entrar em juízo por si só, pelo seu bom e mau comportamento. Este ideal vai permitir que a matéria em movimento, este ideal vai permitir que as matérias em movimentos contidos nos campos magnéticos e que se relata os vossos magnetismos emocionais evolui o campo no espaço de corpo. E ouvir uma voz. E ouvi uma voz: desative o campo, permita formar guerra contra as matérias magnéticas pelos vossos atos emotivos de intuições e premonições de realizações com estas matérias. E se permita, por falta de conhecimento, desativa o campo e relata as matérias dos campos desativados. Unifica tudo para mim, porque eu sou o juízo de Deus. Traga tudo isto em meu juízo, porque eu sou perfeito para mim mesmo. Não sou perfeito para o tempo, pois
Eu sou relativo para o tempo. Todavia, e se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, que mal faremos. Cada corpo deve a sua consciência e o relato da sua realização com o tempo. Pois eu sou o juiz do tempo, eu sou relativo a um corpo simples de entendimento simples, e quem compreender a minha perfeição, compreenda a si mesmo, e não a quem eu criei, e não a quem eu criei. Eu, po eu posso criar tanto o que for bem para o bem e o mal para o mal. O meu juízo estabelece sobre o meu conceito dividido matéria e a consciência desta matéria. Muito explicativo esse contexto, muito bom. Vamos tentar explorar ele muito, vamos tentar explorar ele, que ele é muito bom. Vamos lá. Muito explicativo. Vamos lá. Quando eu digo que eu não sou Pedro, a matéria em movimento, eu sou uma consciência do relacionamento social. Ou seja, a cabeça da matéria. Isto explica que a consciência está dividida entre a matéria e a cabeça, sendo a cabeça explica a consciência e a matéria explica a semente contido nela. Sempre vamos pegar, né? Aqui, ó, eu tenho explicado, mas vamos explicar de novo. Aqui está João, e todos esses três aqui representa Pedro, né? O atômico, e sendo o subatômico, ele vai ter apenas uma cabeça. E depois desse atômico, nós vamos ter um corpo, nós vamos ter três fases, mais três que nós podemos compreender que é o subatômico, né? O mesmo relato desse, porém palavra, vida e corpo, e a cabeça vai ficar dividido, né? A cabeça vai ficar dividido, né? No sexto elemento, a cabeça vai ficar dividido, para que a cabeça possa movimentar esse átomo, aquilo que está guardado, certo? Que de uma determinada situação, aqui esse corpo emocional ele vai ganhar uma fase sobre aquilo que é atômico, né, espiritual, e que tem uma consciência no interior daquilo que Deus é, né? E daquilo que Deus é espírito no interior, e ele vai também ganhar essa divisão, né, do corpo emocional, né, uma realidade ou uma ideologia para Cristo, para a formação, de forma que esse corpo emocional ele vai ficar dividido entre uma cabeça que possa ser a realidade desse corpo emocional e uma cabeça que pode ser a negação desse corpo emocional. Existem várias formas de vocês compreender. Entenda que eu sou João, aqui está Pedro, a semente, aqui é Pedro, a semente, e aqui está João. E João vem do relacionamento, vem do tempo, dentro da sociedade ele movimenta essa matéria, essa semente de fora para dentro, de fora para dentro, fazendo o contato lá e saindo, fazendo o contato e saindo, certo? Fazendo o contato e saindo. O domínio dessa semente, que é Pedro, é João, a cabeça do relacionamento social. Então, ele faz esse contato. Você entenda que ele está dividido, é num ato que podemos compreender que, né, uma espiritualidade vamos supor, tem três aqui, ó, espírito, palavra e corpo espiritual, né, atômico. Então, de novo, repete, espírito, quarto, quinto, palavra, quinto, vida, então corpo emocional, sexto. O corpo emocional, o sexto corpo emocional, né, dividindo essas ideias sobre o poder de Deus, aquilo que Deus criou, e sobre dentro do seu paraíso, e sobre aquilo que é a formação de Cristo. Então nós temos o corpo emocional dividido entre aquilo que possa ser uma coisa correta e aquilo que possa ser uma coisa errada, a ciência do bem e do mal. Então essa divisão, os corpos emocionais, ela vai ter essas divisões, essas complexidades de entender. De forma que você tem que compreender agora é que você é o ato manifesto. Aquilo que você manifeste, né, daquilo que você é uma cabeça desse domínio, desse corpo emocional. Aquilo que você faça manifestar com esse corpo emocional. Você entra e manifesta. Vem do relacionamento social, você entrou, aí você manifesta isso. Quando eu falo entrou, pode ser que ele entre uma vez
e que ele ganhe uma postura. Quando eu falo entrou, por exemplo, a sua mãe colocou o feto para fora, você entrou uma vez, você entrou no seu domínio, você já tem uma consciência interior e uma consciência exterior no ato manifesto. Mas se você entende que você veio do relacionamento social, aqui tem, então você tem que entender, porque existe postura que nós falamos dos cosmos, os cosmos são aquilo que nós somos expressivo, aquilo que nós faz um ambiente junto com essa atmosfera, nós vamos mudando os comportamentos das pessoas, faz aquela, né, casalamento, né, filho de Deus com o filho dos homens e tal, faz aquela bagunça tal, então todo mundo fica aí junto aí, fica globalizado que o juiz de Deus vai vir. Entenda isso. Entretanto, sendo eu a cabeça da matéria, eu só posso me realizar com a realidade do relacionamento social, no ato manifesto, permitindo que outro corpo explique quem eu sou, podendo ser isto bom ou ruim. Quando nós falamos assim, permitindo que outro corpo explique quem eu sou, podendo ser bom ou ruim, entenda, hoje as pessoas não têm ciência da realidade, nem dela, né, daquilo que é a vida dela, porque ela está sempre manipulando e permitindo os outros manipular, não tem ciência daquilo que é a formação de Cristo, aquilo que é um pré-reino de Deus, é uma forma de um governo transitório do tempo para nos realizar com Deus sobre um reino futuro, que a gente possa nos conectar com Deus totalmente, 100%, junto com a Mãe Natureza, esse corpo celeste, nós fazer essa conexão com esse corpo celeste, com a Mãe Natureza e diretamente com Deus, tudo. Aí é um pré, você entende que neste tempo pode ser bom, pode ser ruim. A pessoa fala assim: olha, aí está, né, João, interessante, né, bem confiável, sei que está lá, ou não confiável, né, falando coisas interessantes ou não. Ele pode ter um relacionamento de compreensão comigo e fazer disso uma harmonia, ou ele pode fazer uma coisa negada, falar: "Ah, mas esse cara é elétrico demais, fala um monte de besteira, bobeira e tal", né, por ele não ter ciência daquilo que eu estou dizendo, por ele não estar ouvindo, por ele não ter olhos, então ele vai tirar suas conclusões emocionais, ele não vai querer, né, fazer essa relatividade, vai ficar sem paciência, sei lá, vai fazer, eh, sei lá, muita coisa que vai impedir que ele se realize com isso que eu estou dizendo, entenda isso. Então isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né. Se é bom, a gente entendemos: "Ah, harmonia, nossa, nós ganhamos mais um irmão, que legal, né, que beleza, vamos entrar aí no trabalho social e vamos entender que Deus é o governo de todos nós", entenda isso. Conhecendo e fazendo conhecer que o domínio ainda vai estar na matéria, fazendo justiça à matéria em seu em sua realização, sendo bem, entre em juízo pelo bem, sendo mal, entre em juízo pelo mal, né, não é interessante? Quando a gente falamos da matéria, tudo, né, tipo assim, quando a gente está falando dessa matéria, por exemplo, você movimenta para fora, você entrega uma coisa às pessoas fora, ou você, né, volta para casa para tentar realizar com esse corpo, ou você fica aqui parado aqui para entender o reino de Deus, que tudo é uma espiritualidade, que você faz parte dessa atmosfera, né, dos cosmos, da atmosfera do cosmos, é diferente. A atmosfera da mãe natureza, ela não muda, mas a atmosfera dos cosmos muda, porque são coisas expressivas, são uma coisa que a gente influencia outros corpos e vai se contaminando sobre aquelas expressões e tal, entenda isso. Mas aí entenda que é dessa forma que a gente vai compreendendo que todos nós podemos, né, vamos lá, todavia podemos conhecer que no tempo de grafia, onde outros corpos não têm contato com a realidade, a realidade é um juiz consciente da matéria em movimento, sendo que quem tem ouvido, ouça, quem tem olhos, vê, se não é assim, este mesmo vai entrar em juízo por si só, pelo bem, pelo um bom e mau comportamento, né. Você
eu queria falar de cima, né, aquela sendo o bem entre em juízo pelo bem, sendo o mal entre em juízo pelo mal, aquilo no ato manifesto, né, mas aí eu entrei na próxima matéria, vamos para a parte. Então, vocês entendem que tudo que vocês é aqui, vocês manifestam, aquilo que você está no ato manifesto, é aquilo que é você é um bem, você vai ser o bem, se você é o mal, você vai ser o mal, certo? Todavia podemos conhecer que no tempo de Guerra Fria, onde os outros corpos não têm contato com a realidade é um juízo consciente da matéria, certo? Tudo aquilo que nós manifestamos na matéria é uma realidade, tudo que nós manifestamos, seja consciência interior ou aquilo que nós manifestamos nesse ato manifesto, o ato manifesto, ele vai explicar muito aquilo que a gente é, ele vai explicar, certo? Quem tem capacidade de compreender o ato manifesto, vocês entendem a pessoa, e quando vocês entendem a pessoa, não tem como vocês errar. Mas que se ela, de certa forma, né, se ela tiver bom consciência daquilo que é a realidade para ela, que é o seu a sua consciência interior, vai fazer ela ser real. Então, se ela é uma coisa interior e manifestou isso, então ela não vai ter dúvida daquilo que ela quer, aquilo que ela quer sentir no seu corpo, sei lá, qualquer coisa que possa sentir realidade, que pode ser uma coisa boa para ela, ela vai estar passando isso da mesma forma, da mesma intensidade interior, mesma intensidade exterior. Sendo quem tem ouvido ouça, quem tem olhos veem, e se não é assim, este mesmo entra em juízo por si só, pelo o bem pelo o seu bom e mau comportamento social, ok? Tudo que você é, é tudo que você manifeste, ok? Este ideal permite que as matérias em movimento contidas nos campos magnéticos e que relata os vossos magnetismos emocionais, né? Aquilo que você se atrai, se permita ser atraído, né? Evolui o campo no espaço de corpo, né? Vocês evoluem o campo magnético nos cosmos, né? Vocês fazem aquela pessoa ali é harmoniosa e tal, vamos fazer um com ele, certo? Aquilo ali é o princípio do reino de Deus. Aí as pessoas elas começam a se conectar a Deus né? Pela mesma aquela ideia que desligou o homem de Deus, que Emmanuel veio e foi sacrificado, então desligou o homem de Deus, né? Ganhou uma rebelião, tal e fez aquele juros e tal, comportamento. De forma que cada um, depois que Manuel for a sacrifício, todos caíram no ato manifesto, na espiritualidade do relacionamento social, cabeça. Ele ficou automaticamente movimentando essa matéria de fora. Todos ficaram. Mas por falta de conscientização, eles começaram a fazer esse movimento de fora, de dentro para fora, como se fosse a pessoa mais perfeita. Então eles começaram a entrar em juízo pelos esses atos emocionais. Entenda como, se vocês abrirem as suas cabeças, você vai entender os movimentos corretos de tudo que está sendo explicado dentro desse contexto, que eu falo por detalhe, só para vocês entenderem as várias possibilidades. Se existe muitas, não deixa nada a sua consciência se limitar por uma expressão só. Vai buscando e as suas consciências trabalhando e vocês vai ver o tanto de possibilidade que tenha, ok? E ouvi uma voz: desativa o campo, permita formar guerra contra as matérias, né? Desativa o campo. Quando eu falo desativar o campo, vamos criar ideologia, vamos tirar eles fora das realidades dele, vamos transformar tudo em cabeça e de espiritualidade sobre os seus corpos emocionais, sobre os seus atos. Não vamos deixar eles voltar para se realizar com esse corpo, não. Os atos conscientes, eles fizeram isso. Não vamos deixar, não. Vamos criar ideologia, né? Vamos fazer um monte de ideologia, vamos usar a Bíblia significativa, vamos usar aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, vamos usar anatomia, vamos usar geografia, vamos usar aí a gastronomia, vamos dar para ele alimento para mudar os cosmos, né? Vamos trazer outras realidades para eles, né? Daquilo que é um mundo globalizado, aquelas e aí ficou tudo isso aí, entende? Então desative o campo, permita formar guerra contra as matérias magnéticas pelos vossos atos emotivos de intuições e premonições de realizações com estas matérias. Muito bem, né? Muito bem expressado isso aqui, ó.
desativa o campo, permita formar guerra contra as matérias magnéticas, aquilo que é atrativo emocionalmente, aquilo que é atrativo espiritualmente, certo? Isso tudo são magnetismo. Existem aquelas ideias que são espirituais, que é atrativa, existem aquelas ideias emocionais, que é atrativa. Quando é emocionais, ele geralmente vai usar o sexo e o dinheiro. Quando é espiritual, ele vai usar a ideologia, né, Bíblia significativa e tal, vai criar várias formas pelos vossos atos emotivos de intuições e premonições de realizações. Intuições e premonições de realizações com as matérias. E que se permita por falta do conhecimento. E que se permita por falta de conhecimento. Desativa o campo e relata as matérias dos campos desativados. Como é que a gente relata as matérias pelo campo desativado? Ideologia mesmo, tudo é ideologia. Alienígena, sei que tem lá, nave-mãe, extraterrestre, blá, 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 Bíblia significativa, né? Luminária menor, luminária maior, blá, 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 água por cima, água por baixo, tá, blá, 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 ninguém está entendendo nada, e todo mundo está relacionando isso de qualquer forma, falando para o outro, ah, Deus é isso, ah, Emanuel falou isso, ah, Jesus falou isso, tal, tal. Então, tá tudo desativado, ninguém tem contato com a realidade, tá tudo desativado, tá tudo desativado, o campo está desativado. Está desativado, todo mundo está inconsciente, falando um monte de coisa, certo? Entenda isso. E se permita, por falta de conhecimento, desativa o campo, relata as matérias, campo desativado. Unifica tudo para mim, porque eu sou o juiz de Deus. Por quê? Eu sou o juiz de Deus. Traga tudo isto no meu juiz. Traga tudo, unifica tudo, traga tudo isso no meu juiz, porque eu sou perfeito para mim mesmo. Não sou perfeito para o tempo, não sou perfeito para o tempo, não sou perfeito para o tempo, pois eu sou relativo para o tempo, sou relativo para o tempo. O que é ser relativo para o tempo? Se as pessoas fazem o bem, eu faço o bem com a mesma intensidade que eles fazem o bem. Se eles fazem mal, eu faço a mesma intensidade que eles fazem mal. Pronto. Eu sou relativo do tempo, eu não domino o tempo, eu sou relativo para ele. As pessoas me tratam bem, eu trato bem. As pessoas me tratam mal, eu trato mal. Pronto, acabou. Tá, acabou. Mas antes ela faça as coisas, né? Antes ela faz as coisas errado do que eu. Mas eu só retorno, a gente olha para aquilo que as pessoas fazem, espera sempre ela movimentar para que você não cometa erro, certo? É a mesma moeda. Entenda, as pessoas, tudo é as mesmas medidas. Você tratou mal, você recebe o mal. Se você, então entenda isso. Eu sou perfeito para mim mesmo, não sou perfeito para o tempo, pois eu sou relativo para o tempo. Todavia, e se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, que mal faremos. Cada corpo deve à sua consciência e o relato da sua realização com o tempo. Pois eu sou o juiz do tempo e sou relativo ao corpo simples de entendimento simples, e quem compreender a minha perfeição, compreenda a si mesmo, e não a quem eu criei. Eu posso criar tanto o que for bem para o seu bem e o mal para o seu mal. E o meu juiz estabelece sobre o meu conceito, dividindo matéria e consciência dessa matéria. Muito perfeito, né? Você já parou para pensar? Nós temos a matéria, que ela é relativo ao tempo, ela é a vida, ela é a semente, ela é a vida, mas tudo que vai por fora é uma espiritualidade. Quando ela vai por fora pela uma espiritualidade, pelo aquilo que é o cosmo relativo, daquilo que nós podemos manifestar o bem e o mal, então nós podemos ter uma relatividade, fazendo uma coisa real dentro e fora, dando uma relatividade dentro e fora, né, e ganhando esses cosmos bons. Mas aí essa espiritualidade, ela fica aí num, sabe, ela fica aí na atmosfera, sobre os cosmos, sobre aquilo que nós expressamos, ela não fica dentro de nós, até que nós voltemos e damos consciência para esse corpo, que é relativo ao tempo, e que ela manifeste já uma coisa boa. Entenda isso?
ela não está na gente, mas ela tem consciência nesse espaço, e ela desse espaço ela pode fazer uma coisa grandiosa, bonita, relatar coisas boas, ganhar uma espiritualidade. Entenda que isso que está de fora de nós, agora falando daqui, de dentro, da semente, falando dessa semente, isso que está fora de nós é uma coisa grandiosa, sabe? Ela se faz igual a essa atmosfera, esses cosmos que domina essa matéria se faz igual a nós, se faz igual a nós, entenda? Aí ela está aí por fora. Ela tanto pode ser uma semente, uma coisa boa, é uma cabeça boa, como também pode ser uma coisa mal. Quando ela é uma cabeça boa, então ela tem consciência naquilo que ela vai ser dentro e vai ser fora. Vai ser uma coisa dentro, vai ser uma coisa fora. No ato manifesto vai representar uma coisa só. Não vai ter divisão, não vai ter nada. Ela vai fazer conexão com essa atmosfera e vai ser um com a atmosfera, realmente, uma com a atmosfera. Aí a tempestade vai embora, as guerras frias vai embora e nós vamos conscientizando. Essa espiritualidade que está por aí, ela é a consciência nossa, nossa cabeça que às vezes está desagarrada da nossa matéria, do nosso corpo, ela existe fora de nós. É muito incrível, vocês têm que compreender isso. É muito interessante as particularidades de compreensão, relaciona isso com carinho, com dedicação, e você vai entender tudo que está sendo dito, ok? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se vocês não estiver compreendendo, não tenha necessidade que você faça coisa alguma, certo? Faça isso com carinho, com respeito, para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.